Boa noite, pessoal. Boa noite, professoras, professores. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso, a mais uma noite da nossa caminhada, se preparando aí para esse concurso que está chegando. Então, aproveito para saudar vocês que estão aqui presentes e vamos embora para mais uma aula desse módulo Professor de Ciências, tá? Na aula passada, a gente estudou a parte ligada às células e tecidos. Então, a gente viu a estrutura anatômica dos seres vivos. Hoje, nós iremos iniciar a parte fisiológica, o funcionamento do organismo. E vamos começar falando do funcionamento metabólico dos seres vivos. Metabolismo é algo que muitas vezes chama atenção pela dificuldade. Muitos alunos, inclusive, apresentam dificuldades. Muitos alunos sentem-se com certo receio de estudar metabolismo por conta da quantidade de nomes, por conta da quantidade de substâncias envolvidas, de processos, né? Na verdade, metabolismo é algo que pega o professor sempre desprevenido. O aluno, quando surge com certas perguntas, se a gente não tiver preparado, fica aquela situação bem drástica, né? Mas todo professor, com certeza, sabe se sair bem quando o assunto é perguntas ali que não sejam facilmente respondidas, tá? Então, gente, hoje a gente vai esclarecer alguns dos principais processos metabólicos que serão cobradas na nossa prova, tá? A tua prova, a tua aprovação, ela vai passar por questões de metabolismo energético. Porque quando eu falo de metabolismo energético, no livro didático, normalmente vem o metabolismo energético como sendo respiração celular e fermentação, e vem o processo de fotossíntese separado lá no conteúdo de botânica. Mas, na verdade, o metabolismo energético a nível de todas as estruturas e de todos os tipos de organismos envolve o conjunto de reações que vai, de fato, fazer com que esses organismos possam sobreviver. Na verdade, nós somos seres vivos porque conseguimos realizar metabolismo, tá? Então, essa aula está ficando gravada para vocês poderem assistir e depois também revisar, que é um assunto muito sensível. Então, vamos lá. Sejam bem-vindos, tá? Bem-vindas, professoras, professores. Vamos iniciar a nossa aula de hoje com esse tema, metabolismo energético. Então, eu começo com a primeira pergunta. O que é metabolismo? Claro, metabolismo, o próprio nome já diz, é um conjunto de reações, tá? Um conjunto grande de reações que vai ocorrer no organismo vivo. Seja um organismo procariótico, seja um organismo eucariótico unicelular, seja um organismo eucariótico multicelular. Na verdade, toda célula tem metabolismo. Qual é o ser vivo que não tem metabolismo? Na verdade, quem não tem metabolismo é o grupo dos vírus, né? Que inclusive tem toda aquela dúvida, né? Vírus é vivo ou não é vivo? E aí, o que é que a gente fala? Todo mundo sabe que essa pergunta polêmica até hoje ela não foi respondida com 100% de clareza. Mas se você observar direitinho, existem dois pontos de vista. O ponto de vista da teoria celular e o ponto de vista da teoria evolucionista. Para a teoria celular, um ser vivo é aquele que possui célula. E quem contém célula tem que ter membrana plasmática, citoplasma com metabolismo e material genético. Para ser uma célula, você tem que encontrar membrana plasmática, citoplasma, onde acontece o metabolismo, e material genético. São esses três conteúdos básicos das células. Então, perante a teoria celular, o vírus ele não seria um ser vivo. Porém, o vírus, mediante a teoria evolucionista, principalmente proposta por Darwin, a ideia da seleção natural, né, das adaptações e mutações que podem gerar, lá na ideia do neodarwinismo, novas espécies, o vírus ele tem capacidade de se reproduzir, de gerar
descendentes férteis e também tem capacidade de evoluir em novas espécies. Então, se ele faz tudo isso, por que nós não chamaríamos ele de ser vivo? Então, até hoje essa discussão ela é bem acirrada, mas os biólogos mais adeptos às ideias evolucionistas já aceitam basicamente que o vírus é sim um ser vivo extremamente adaptado. Inclusive, existem teorias que falam que os vírus, eles na verdade foram células que regrediram, que perderam o metabolismo para poder sobreviver no seu modo de vida. Na imagem aqui no slide, você observa que um metabolismo, né, que é o conjunto de reações de uma célula, vai ser realizado através de vias metabólicas. Existem centenas de vias metabólicas, mas é claro que para uma prova de concurso você não vai ser cobrado por todas as vias metabólicas do seu organismo. Porém, nós seremos cobrados para as principais vias metabólicas. Nós temos a via metabólica da glicólise, nós temos que dá continuação, né, à respiração celular ou à fermentação. Nós temos a via metabólica das pentoses, mas que normalmente não é muito cobrado. Nós temos a via metabólica dos ácidos graxos, que a gente vai estudar hoje à noite também. Então veja quantas vias metabólicas a gente vai encontrar. E tudo com que finalidade? Finalidade de realizar reações químicas, né? Reações químicas é a alteração de uma substância química através de reagentes, né? Então, no metabolismo, nós temos 3 componentes básicos. O substrato, que é a substância que será reagida, né, a substância inicial. Temos as substâncias intermediárias, que vão compor ali o meio da reação. E temos o produto final, que é o objetivo. Nessa imagem aí, você pode observar que nós temos, que nós temos o processo de glicólise. Então, o que é a glicólise, para quem não lembra, né? A glicólise é a quebra da glicose. A gente vai estudar ela passo a passo, tá? Hoje você vai aprender a glicólise de passo em passo. A glicólise, por sua vez, é um dos processos da respiração celular e da fermentação. Então, ela é uma via intermediária de uma maior, que seria a respiração celular ou fermentação. Então, a glicólise ela produz o ácido pirúvico, que seria uma substância intermediária, um subproduto. E o ácido pirúvico, na falta de oxigênio, pode ser reagido para tornar-se etanol e gás carbônico, ou pode sofrer uma reação, no caso do nosso músculo, para a formação de ácido lático, ou melhor, na presença de oxigênio, pode formar gás carbônico e água, fazendo assim a respiração celular. Tudo isso com o objetivo final de gerar a produção de ATP e de substâncias que serão certamente descartadas pelo organismo vivo. E quem é que está diretamente ligada às reações metabólicas? As enzimas. Então as enzimas, elas geralmente são formadas baseadas em proteínas. Porém, tá? Nós temos algumas poucas que também são baseadas em RNA, como é o caso das ribosinas. Então essas enzimas normalmente vão ser sintetizadas pelo nosso próprio corpo e vão ser moléculas que vão acelerar a reação, ou seja, catalisar essa reação. E como é que essa catalisação ela acontece? Você pode construir ou destruir uma substância. Olha aí esse exemplo, tá, dessas 3 imagens. Vocês vão observar que o substrato, nesse caso, é uma molécula composta. A enzima se liga a essa molécula composta através do sítio ativo. Toda enzima tem o seu sítio ativo. Essa molécula, quando se junta com o substrato, né, através do sítio ativo, vai gerar um complexo enzimático. Não é mais a enzima, é um complexo enzimático. Esse complexo enzimático, ele reage com o substrato, gerando assim os produtos da reação aí no último quadro, como vocês podem observar. Então, certamente, essa reação aí é uma reação que destrói a substância alvo, né, o substrato. E o que seria essa ideia de construir ou destruir? Aí vem 2 nomes que o biólogo precisa conhecer, tá? Catabolismo e anabolismo. Então vamos lá tentar entender o que é catabolismo e anabolismo.
Catabolismo é uma reação de quebra. Eu gosto de usar uma dica, tá? Para catabolismo. Imagina que você tem um brinquedo de Lego e você quebra esse brinquedo de Lego e as suas peças caem no chão. O que é que você vai fazer quando o brinquedo de Lego quebra? Você vai catar as peças. Então, quebrou, catou. Catabolismo, você vai quebrar as substâncias. E quando tu quebra a substância, normalmente tu visa a liberação de energia, seja energia térmica ou energia na forma de ATP. Exemplo, se eu quebrar a glicose em duas moléculas de piruvato, eu vou estar liberando 2 ATPs. É energia. Então eu libero energia, tá? Para realizar a quebra. E anabolismo. Eu gosto de usar, para lembrar de anabolismo e lembrar que ele é síntese, eu gosto de utilizar a dica das pessoas que vão à academia e usam anabólicos, anabolizantes. O que são anabolizantes? Anabolizantes são reações, né, baseadas em substâncias que estimulam a síntese proteica. Então, falou em anabolismo, falou em crescer, ficar bombado. Falou em ficar bombado, sintetizar a proteína. Então, anabolismo, síntese de substâncias. Catabolismo, quebra de substâncias. Não tem erro. Quebrou o brinquedo de Lego, caiu no chão, é só lembrar de catar. Catar para não ficar tudo espalhado, tá? E anabolismo é só lembrar de anabolizante. Para ficar forte e bombado, você tem que usar anabolizante. Fala aí, Augusto. Essa questão aí de anabolizante, não são só anabolizantes sintéticos, não, que a gente enquadra como anabolismo, não. Não, Todo e não. Isso é qualquer. só uma dica para você lembrar, viu, Augusto? Certo, certo, certo. Anabolismo, no geral, é uma reação de síntese. Por exemplo, quando nós, no nosso organismo, pegamos os aminoácidos lá no ribossomo e juntamos os aminoácidos para produzir uma proteína, você está realizando uma reação anabólica. Você está Perfeito, produzindo uma proteína. perfeito, perfeito, Tá bom? entendido. Essa Tá ideia do no. anabolizante é só pra gente usar como Não, dica. não, não. Certo, é porque assim, as pessoas gostam muito de frisar isso aí, né? É. E assim, eu já tive uma aula com o senhor já falou disso já em outra ocasião. Só que eu, às vezes, na academia surge isso, eu digo, olha, não é só anabolizante sintético, não, minha gente. Até um whey desse que vocês tomam, isso é um anabolizante, porque ele está anabolizando a nível celular o seu Isso, corpo. exatamente. São metabólitos para o anabolismo. É porque, na verdade, Augusto, o anabolizante da academia é um hormônio, tá, sintético, baseado em testosterona. Que a ideia é que Isso, ele, e outros também, né, outros isso, hormônios, que ele aumente a síntese de proteínas. Ou seja, que ele acelere esse processo de sintetizar. Porque quem é que dá massa muscular certo. no corpo masculino? É a testosterona. Esse hormônio ele Testosterona, ajuda a exatamente. juntar mais músculos, entendeu? Através do corpo. Então, no caso da mulher, o estrogênio faz com que ela acumule mais gorduras. Onde? Na Certo. cintura, nos seios. Normalmente a mulher vai ter mais gordura, né? Nas coxas. No homem, a testosterona, além de gerar a produção de pelos em diversas partes do corpo, também vai ajudar na síntese muscular. Perfeito, perfeito. Pode continuar, professor. E quais são os estágios básicos, né, do metabolismo catabólico, por exemplo? Nosso organismo depende muito do catabolismo. E basicamente o catabolismo vai começar no processo de digestão, né? Quando a gente come um alimento, que ele passa pela boca, pela amilase salivar, né, pela pitialina, que ele segue adiante, descendo pelo estômago, onde vai estar o suco gástrico ali com a pepsina, com as proteases gástricas, né? Com as lipases gástricas também. E chega ao intestino com o suco pancreático e o suco intestinal que vai terminar a digestão. Você está fazendo catabolismo, está quebrando o alimento, né? A partir da mastigação ali, ao fazer com que a saliva se misture com o carboidrato, você já está iniciando o catabolismo. Nem sempre o catabolismo vai consumir
glicose, tá? Nem sempre, vai consumir ATP, né? Vai necessitar de um processo de produção de ATP. O próprio agir de uma enzima digestiva já é quebra, já é catabolismo, tá? O segundo estágio é a degradação. Aí sim, quando as moléculas a nível celular, como bem frisou Augusto, chega lá na célula, uma molécula de glicose, ela vai ser quebrada, ou um ácido graxo, você vai ter a utilização de substâncias como ATP, muitas vezes, para ajudar a quebrar, tá? Para que comece a quebra e depois essa quebra ela libere mais energia, porque na verdade a ideia de quebrar as ligações químicas, né, as ligações que a gente chama de ligações covalentes, a gente vai começar a liberar cada vez mais energia. E a degradação final, ela vai acontecer, tá? A nível praticamente molecular, ali na membrana, por exemplo, da mitocôndria, quando nós temos os aceptores de elétrons que vão sendo utilizados para a produção de ATP. Normalmente são fontes de muita energia, tá? E a gente vai estudar isso hoje, tá? Por isso que a gente vai começar falando dos carboidratos. Então, o carboidrato ele começa a ser digerido na boca, ele não continua sendo digerido no estômago e no intestino ele vai terminar de ser digerido. Para quê? Para lá no intestino você poder fazer a absorção dessa glicose. Você pega um pão que tem um polissacarídeo, como é o caso do amido, e lá na sua boca, a partir dessas glândulas frisadas aí na figura, né, as glândulas salivares, você vai ter a produção da amilase, né, da pitialina, que vai quebrar o amido a nível de macromolécula, né, ela é uma macromolécula, você vai quebrar ela em moléculas intermediárias, que a gente chama de pectinas, tá? Ou amilopectinas. E essas pectinas e amilopectinas vão chegar no teu intestino para ser quebradas em monossacarídeos, glicose, para que seja absorvida pelo teu intestino. Então, basicamente, esse processo vai envolver a quebra da ligação glicosídica por uma enzima chamada glicosidase, tá? Nossa boca, ela vai obedecer essa amilase salivar, ela vai ser rica, né, em capacidade de quebrar a ligação glicosídica, principalmente a alfa-1,4, liberando assim as glicoses daquela macromolécula, tá certo? E como é que ela faz isso? Ela pega uma molécula de água, adiciona a duas glicoses, liberando assim elas. Porque vejam, aqui entre as glicoses, nessa região aqui, ó, entre as glicoses, existia duas hidroxilas quando elas eram separadas. Com a união e formação da ligação glicosídica, você vai ter um oxigênio fazendo a ponta entre um carbono, no caso o carbono 4, e o outro carbono da outra molécula glicose, que é o carbono número 1, tá? Então, quando tu pega uma água e tu devolve um hidrogênio para esse oxigênio, que já vai ficar com carbono 1, e uma hidroxila, um OH, para o outro lado, para outra glicose, você vai ter duas glicoses totalmente separadas. Então isso é um processo aí de hidrólise. A gente pensa que hidrólise é a quebra de uma molécula, né, através da água, a água quebrando a molécula, mas na verdade a hidrólise é a quebra da água para quebrar uma molécula, tá? O próprio nome já diz, hidro, água, lise, quebra. É a quebra da água para quebrar uma molécula. Por isso que a hidrólise ela é tão importante no nosso organismo. Então, essa amilase salivar específica, ela vai conseguir quebrar, tá, essas moléculas para poder gerar, assim, isomaltoses, maltoses, que vão ser posteriormente ligadas, né, a outras enzimas que vão quebrar em glicoses simples. A digestão, tá, no estômago não permite que a amilase salivar continue agindo. Por quê? As enzimas estomacais, elas degradam a proteína, inclusive a amilase salivar. Essas enzimas, elas vão ficar inativas no estômago, então elas vão ser degradadas junto com as proteínas do teu alimento, e o teu alimento só voltará a ter carboidratos digeridos lá no intestino delgado, através da amilase pancreática, que é produzida pelo pâncreas, tá? Então nós temos dois tipos de amilases pancreáticas. Nós temos a alfa-amilase, que vai romper as ligações alfa-1,4, tá?
e ela não consegue romper aquelas ligações que eu falei, alfa 1,6, que formam as ramificações. E nós temos as exoamilases, ou beta-amilases, que vão quebrar essas isomaltoses, essas duplas de glicose que ficaram ligadas no local da ramificação, que estava em negrito na imagem lá atrás. Tudo isso para quê? Para que possa haver, assim, a absorção desses carboidratos pelas vilosidades intestinais. Então, polissacarídeos, eles não são absorvidos pelo nosso intestino. Quem é absorvido pelo intestino? Glicose, frutose e galactose, tá? Então, basicamente, quando a gente come, nós temos que terminar a digestão. Se a gente não terminar a digestão completa dos carboidratos, eles não serão digeridos e absorvidos. Então, o que muitas vezes acontece em pessoas, por exemplo, que têm intolerância à lactose, é que você não tem a enzima que quebra o açúcar do leite, né? A lactose, que é formada por uma glicose e uma galactose. Se você não quebra esse disacarídeo, você vai ter um problema mais grave mais para frente, que são as bactérias intestinais que vão fazer esse papel pelo teu corpo e liberam assim flatulências, né? Os gases, causando cólicas, dores e até mesmo diarreia. Então, as pessoas que têm intolerância à lactose, na verdade, essas pessoas, elas não têm capacidade de quebrar a lactose e dessa forma, não quebrando a lactose, as bactérias se encarregam em quebrar. Felipe, eu vi que tu levantou a mão. Fala aí. Repete para mim, por favor. Tu falou que eu acho que o intestino ou o estômago não digere o quê? O estômago, ele não é capaz de realizar a digestão de carboidratos. Então, a digestão de carboidratos começa na boca com a amilase salivar, que quebra as enzimas até... Oi? Estaciona no meio ácido e volta lá no intestino. Só volta no intestino, quando o ambiente fica neutro ou básico novamente. Porque, na verdade, não é nem só a acidez que vai inativar a proteína amilase, tá? A própria pepsina, que quebra peptídeos, vai quebrar essa proteína, né? Vai quebrar a amilase salivar. Ela vai digerir a amilase salivar, levando ela ao nível de peptídeo novamente. Valeu. Tá. Então, ela precisa passar por todo esse processo, começando a digestão na boca e terminando no intestino, para que a glicose seja liberada e absorvida. Mas lembrando, não é só a glicose que é absorvida, tá, gente? Glicose, frutose e galactose. E como é que esses carboidratos são absorvidos? Simples. Lá no intestino existe o enterócito. E o enterócito é uma célula como se fosse, na verdade, uma barreira, né? Ela é o tecido epitelial do intestino, que reveste as vilosidades, e é a barreira entre o lúmen, que é a cavidade do intestino, e a região dos vasos sanguíneos. Augusto, pode falar. Ô, professor, essa enzima que ela digere o leite, ela, no caso, é fabricada no intestino delgado, é? Sim, sim. Ela é fabricada no intestino delgado. Ela é uma das disacaridases do intestino delgado, tá? E ela vai causar, nesse caso, o processo de quebra desse disacarídeo, que é formado por uma glicose e uma galactose, que a gente chama de lactose. Tá? Então, certo. Se você não produz isso no intestino, Augusto, você tem intolerância à lactose. E cuidado, eu sou isso. Esse é meu caso aí. Eu sou assim, eu sou intolerante à lactose. Sim. Pode falar. No caso, nunca confunda intolerância com alergia, tá, gente? Tem gente que é alérgica ao leite. Não é nem ao leite, são as proteínas ou uma proteína específica do leite. Quem tem intolerância à lactose apenas não produz a lactase, que é uma enzima, e ela pode ter, então, dificuldade digestiva, tá? Então, como é que esses açúcares são absorvidos pelo intestino? Essa imagem que vocês estão observando do enterócito mostra as duas faces do enterócito. Tem a face externa, voltada para o lúmen do intestino, do lado esquerdo, e tem a face interna, voltada para o endotélio dos vasos sanguíneos, do lado direito. O que é que acontece, gente? Quando uma pessoa vai digerir todo o seu alimento, tem diversas substâncias ali naquele alimento. Dentre eles, íons de sódio
de outros tipos de substância, né? Potássio, tem íons de cálcio também, né, no alimento que a gente vai absorver. Só que no caso da absorção da glicose e da galactose pela enzima S-GLUT ou GLUT1, o sódio ele participa diretamente da entrada de galactose e de glicose. Ou seja, para uma glicose entrar dentro do enterócito, sair do intestino e entrar no enterócito, ela precisa permitir também a passagem de sódio. Agora a gente vai lembrar de um tema da aula passada. Lembra que na aula passada eu falei que o sódio ele tende a entrar na célula e o potássio, né, ele tende a sair da célula. Então o que é que acontece? Quando o sódio entra na célula, chega um momento que a célula satura. Então imagina, se para você absorver glicose, você precisa absorver sódio também, vai chegar um momento que a célula ela vai ter uma saturação de sódio. Então, se não entra sódio, não entra glicose nem galactose. Entendam isso. Então, o primeiro passo, para entrar glicose e galactose, tem que entrar um sódio. Mas aí vem a questão. A glicose tem entrada ligada ao sódio na célula, mas veja do outro lado, a saída de qualquer um dos açúcares para a corrente sanguínea não depende de ninguém. Então, na mesma medida que a glicose e a galactose entram dependendo do sódio, eles vão sair para a corrente sanguínea sem depender de ninguém, sem dever nada a ninguém, como diria o Conde Sobrega. A frutose, ela entra através de uma das proteínas GLUT, chamada de GLUT5. Ela também não depende de ninguém, não deve nada a ninguém. Mas aí é que entra o pulo do gato. Para a glicose continuar entrando na célula do enterócito, a própria célula enterócita ela tem que realizar a bomba de sódio e potássio. Olha a bomba de sódio e potássio gastando ATP aí, gente. Então entenda, aquela canseira que você tem depois do almoço não está só ligada com a falta de sangue na região. Tem a ver com a falta de sangue no cérebro, mas entenda, teu intestino ele requer mais ATP, então ele vai estar gastando muita energia, ele vai estar exigindo do teu corpo para poder passar essas moléculas de glicose para o sangue, o uso de ATP, o uso do próprio metabolismo energético. Então esse intestino ele precisa realizar essa digestão bem feita, a glicose precisa entrar e ainda o enterócito tem que realizar o metabolismo energético para ter ATP suficiente para permitir a retirada do sódio. Por quê? Se o sódio ficar dentro do enterócito, ele vai travar a entrada de glicose. Travando a entrada de glicose, vai acabar com todo o processo de digestão. Por quê? Porque ele não vai permitir que a glicose entre na célula. Se a glicose não entra na célula, nós temos a diarreia. Nós vamos ter problemas intestinais que podem acarretar diarreia. E essa diarreia, ela vai eliminar também o sódio junto com a água, né? Por isso que a pessoa perde água e eletrólitos. E na hora de se hidratar, você não pode tomar só água. Tem que tomar água, sais e açúcar, que é o famoso soro de reidratação oral. Então, se uma pessoa está com diarreia, se ela não está conseguindo se hidratar com água, ela tem que tomar o soro, porque o soro devolve sódio, glicose e frutose. Veja, faz todo o mecanismo voltar a funcionar. Por quê? A glicose ela vai entrar junto com o sódio. E quando ela entrar, ela faz funcionar a maquinária da respiração celular do enterócito, que vai fazer produzir ATP, que vai fazer a bomba de sódio e potássio funcionar, e assim vai permitir que continue entrando sódio e glicose até que haja digestão. Todo mundo conseguiu compreender? Há alguma dúvida? Pode levantar a mão. Não, tranquilo. Até aqui tá tranquilo, né? Tô esperando já. Tá certo. Então vamos até aqui tá tranquilo também. Pode ir. Pronto. Então vamos para a parte boa, tá? Já falei nessa parte de intolerância à lactose, já adiantei. Vamos para a parte legal. Olha aqui, ó, só para a gente exemplificar quais são as principais glúten, né? Existem 14 tipos de glúten, mas as principais são a glúten 1, 2, 3, 4 e 5.
A 1 ela é muito comum nas células hemácias, né, nos eritrócitos e também no encéfalo, tá? Então é importantíssima para a circulação sanguínea e para o funcionamento do cérebro. A GLUT2 vai estar presente no fígado, rim, né, em células do pâncreas, principalmente as betas, ó, que vão produzir insulina. As GLUT3 estão presentes no neurônio. As 4 estão presentes aí no tecido adiposo, no músculo, e as GLUT5 vão estar ligadas à entrada de frutose lá no intestino. Mas vamos agora falar do uso dessa glicose. Para que absorver tanta glicose? A gente absorve glicose para realizar respiração celular, fermentação e glicogênese. São basicamente os 3 usos da glicose na nossa célula. Tá? A glicose ela pode ser utilizada na respiração para a produção de ATP em grande quantidade. Ela pode ser utilizada pela fermentação em músculos numa situação de anaerobiose, para a produção de ATP, para que o músculo não pare de funcionar, ou pode ser utilizada para estocagem dessa mesma glicose, que vai ser utilizada futuramente através da glicogênese. Vamos falar de um a um, tá? Antes de começar a falar de fato, né, do metabolismo, a gente tem que lembrar das substâncias acessórias, né? As substâncias acessoras a essas vias. Quais são? Todo mundo aqui está careca de saber, não vou nem me prender, né? A adenosina trifosfato, que é a molécula carregada de energia. A adenosina difosfato, que é quando ela perde um fosfato, né, e fica descarregada. Lembrem que a ATP é uma base nucleotídica ligada a uma ribose e um grupo fosfato. Mas nós temos outros tipos, né, de fosfatase. Nós temos a uracila trifosfato, a guanosina trifosfato, que até inclusive é produzida lá no ciclo de Krebs, a timosina trifosfato e também temos a citosina trifosfato, tá? Então, qualquer uma base, ela pode produzir, sim, uma molécula energética. Nós temos também a nicotinamida adenina dinucleotídeo, que é o famoso NAD, que é um aceptor de elétrons. Eu costumo dizer que NAD e FAD, que é a flavina adenina dinucleotídeo, são como se fossem Pac-Mans. Quem lembra aí daquele videogamezinho, lembra do Pac-Man, que é o come-come, né? Que sai comendo... no caso do NAD e do FAD, sai comendo elétrons que ficam soltos após uma reação de quebra, tá? Após uma quinase. Vamos começar hoje pela respiração celular. A respiração celular ela é realizada em 3 passos. O primeiro passo é a fase da glicólise. E o que é a glicólise? A glicólise é o processo metabólico responsável pela quebra da glicose. Então, quando eu realizo glicólise, eu pretendo quebrar a glicose. Para que quebrar a glicose? Simples, eu quebro a glicose para a produção de piruvato. A principal função da quebra da glicose é a produção de piruvato. Mesmo que a glicólise produza ATPs, ela não é uma reação extremamente energética. Ela vai ter uma função, na verdade, de diminuir essa molécula, essa macromolécula, entre aspas, de glicose, para uma molécula bem menor, que é o piruvato, que tem 3 carbonos apenas. E essa glicólise, ela obedece a 2 fases. Uma chamada de preparatória, tá? Ou fase de investimento, e a outra fase de pagamento. Vamos falar da fase preparatória. Quando a glicose ela entra na célula, a primeira coisa que a célula vai fazer é prender essa glicose dentro da célula. E como é que ela prende a glicose dentro da célula? Adicionando um fosfato no seu carbono 6. Como vocês podem observar aqui no canto direito, vocês vão ver que o fosfato ele foi adicionado no carbono 6 e essa molécula ela não consegue mais escapar pelas glúten para fora das células. Então, essa aqui é a primeira forma de prender a glicose para ela não se perder. Depois de fosfatada, essa glicose ela vai ser convertida em frutose. Perceba, a glicose
ela não é facilmente dividida em duas partes. Se você tentar traçar uma reta aqui, você nunca vai partir ela em duas moléculazinhas semelhantes. Você sempre vai partir em duas coisas meio tronchas. Então, se você olhar a frutose, ela parece um caranguejo. Vê direitinho, com duas patinhas, né? E as pernas. E você tem a cabeça aqui do caranguejo. Você consegue partir a frutose ao meio mais facilmente do que uma glicose. Então, depois de fazer a glicose ficar presa na célula, você vai trabalhar pela conversão da glicose em frutose. E essa frutose, ela continua com fosfato no carbono 6. O próximo passo é botar outro fósforo na outra extremidade da frutose. Para quê? Para desestabilizar toda a cadeia carbônica da frutose, fazendo assim com que a enzima chamada de aldolase consiga quebrar, tá? Quebrar essa frutose 1,6-bifosfato em duas substâncias. Gliceraldeído 3-fosfato, né, que é um aldeído, por isso aldolase, e a dihidroxiacetona fosfato, que tem um grupo cetona. Vê só. Em química, o nome ato adicionado no final das substâncias tem uma ideia de ácido. Por exemplo, glicerato, piruvato, acetato são substâncias ácidas em química. Então, o piruvato é um ácido. E se a gente lembrar as funções ácidas das substâncias orgânicas, nós vamos lembrar que existe uma função chamada carboxila, que é o famoso ácido carboxílico. E o que é que a carboxila ela é? Ela é nada mais, nada menos do que uma molécula de carbono ligada duplamente a um oxigênio e uma ligação simples para um OH, para uma hidroxila. Então você tem um ácido carboxílico. Então, olhando aqui, ó, essas duas moléculas do canto direito inferior da imagem, qual seria a molécula mais facilmente convertida em ácido carboxílico? O gliceraldeído ou a acetona, a dihidroxiacetona? Obviamente, o gliceraldeído, porque olha o aldeído. Para você transformar um gliceraldeído em um ácido, você só precisa adicionar aqui, ó, um OH, um oxigênio com um hidrogênio, uma hidroxila, que é o que vai acontecer na segunda fase. Então note, na fase preparatória eu usei 2 ATPs para fosfatar a glicose e depois a frutose, e ela ficou bifosfatada. Então o resultado agora foi a dihidroxiacetona fosfato e o gliceraldeído. Então eu transformo a dihidroxi em gliceraldeído para quê? Para transformar o gliceraldeído em um ácido, né? No caso, em uma molécula de 1,3-bifosfoglicerato. Então, como é que eu vou fazer isso? Simples, adicionando fósforo inorgânico e retirando o hidrogênio desse gliceraldeído, né? Do aldeído. Então, note que esse hidrogênio ele não se perde, tá? Vem o NAD, que é o aceptor de elétrons, captura esse hidrogênio e esses elétrons perdidos e leva lá para a cadeia transportadora de elétrons, que futuramente a gente vai falar sobre ela. Lembrando que, a partir de agora, eu sempre vou falar de moléculas duplicadas, porque eu tenho 2 gliceraldeídos. Então, se eu tenho 2 gliceraldeídos, logicamente, um de cada vai receber um fósforo. Então, são 2 fósforos. Um de cada vai liberar hidrogênio. Então, são 2 NADH capturando hidrogênio e capturando o elétron, ou os elétrons, né? Esse 1,3-bifosfoglicerato agora, ele vai perder o fósforo ligado ao carbono 1, tá? Que é o carbono da carboxila. Para quê? Para formar ATP. Então, de cara, cada uma das moléculas de fosfoglicerato vão liberar um fosfato no carbono 1 para a produção de ATP. Então, daí eu já produzi 2 ATPs. Lembra que eu gastei 2 ATPs? Eu já devolvi ao meu empréstimo, né, 2 ATPs, então eu já não tenho mais dívida. Agora, eu preciso transformar o 3-fosfoglicerato numa molécula semelhante, no isômero,
que é a molécula de 2-fosfoglicerato. Ou seja, eu pego o fósforo que está no carbono 3 e vou fazer uma translocação para o carbono 2, apenas para permitir que eu transforme essa molécula que já é ácida, o glicerato já é ácido, né? O ácido glicérico, o ácido fosfoglicérico, ele vai ser transformado em fosfoenol piruvato. E o que é um fosfoenol piruvato? Tá vendo essa ligação dupla aqui na molécula, onde eu estou apontando com a seta, no canto inferior direito? Essa ligação dupla vai dar a essa molécula a característica enol, ou seja, é um piruvato enol, pela ausência de um hidrogênio. E como é que eu vou fazer, nesse caso, a mudança? Liberando o fosfato, esse oxigênio obrigatoriamente precisará se ligar de forma dupla a esse carbono, e um hidrogênio será juntado a esse grupinho, esse carbono aqui ligado a 2 hidrogênios, formando assim um CH3. Então agora eu tenho o piruvato, que é uma molécula de 3 carbonos com um ácido carboxílico no final e uma cetona no seu carbono 2. Cheguei ao meu resultado final. Tudo isso que eu descrevi detalhadamente para você foi a forma que a nossa célula encontrou para a produção de piruvato. Transformando fosfoenol piruvato em piruvato, eu tenho a liberação de mais 2 ATPs, né? Porque são 2 fosfoenol produzindo 2 piruvatos. Então, dessa forma, eu tenho a produção de 2 ATPs, que será o saldo final. Então, eu gasto 2, eu produzo 4, eu tenho 2 ATPs de sal. Depois que o piruvato é produzido, ele é jogado para dentro da mitocôndria. Então aí entra a mitocôndria no papel da respiração. Até o momento não houve uso de oxigênio, tá, gente? E tudo aconteceu na região do citosol, citoplasma. Então o piruvato que foi produzido no citosol, ele agora vai passar pela piruvato translocase para dentro da mitocôndria. E na matriz mitocondrial, ele vai sofrer um processo de desidrogenase, ou seja, ele vai sofrer uma quebra. Para que essa quebra? Para liberar carbono na forma de gás carbônico e adicionar uma molécula que a gente chama de coenzima, a coenzima A, formando assim a molécula de acetil-CoA. Percebam que a hidroxila, aqui o ácido, na verdade a hidroxila não, a carboxila, o ácido carboxílico, ele vai ser liberado, COO, gás carbônico, COO, CO2. Vai ser liberado na forma de gás carbônico e no lugar desse ácido carboxílico, veja que foi adicionado um enxofre e uma coenzima A. Essa coenzima A forma o acetil, que é essa molécula aqui, junto com a coenzima A, famoso acetil-CoA. O nome desse complexo aqui é complexo piruvato desidrogenase. A partir daí, o acetil-CoA ele vai ser adicionado ao ciclo de Krebs, que é complexo, mas não é tão difícil de entender. Então, como é que funciona o ciclo de Krebs? O acetil-CoA ele vai se ligar ao oxalacetato, que é o ácido oxalacético, que vai ter 2 ácidozinhos aqui, carboxílicos, na sua composição, formando o citrato, né? Formando um ácido tricarboxílico. Por que tricarboxílico? Uma carboxila, 2 carboxilas, 3 carboxilas. Então, aqui em cima eu tenho o citrato, o ácido cítrico. Por isso que é ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs. Posteriormente, esse citrato vai ser transformado em isocitrato. Se você olhar, a única diferença é que essa hidroxila, presente aqui nesse carbono 3, vai ser passada para o carbono 2, tá? Então, você tem a translocação da hidroxila, saindo do carbono central para um carbono mais periférico. Isso para quê?
para permitir que a enzima isocitrato desidrogenase retire uma carboxila para formar gás carbônico. Lembra que a carboxila ela é uma molécula onde tem o carbono, o oxigênio ligado duplamente e um oxigênio ligado ao hidrogênio. Aí você pode até estar se perguntando, sim, professor, mas por que aí está faltando o hidrogênio? Lembre, quando tem esse sinal negativo, é porque a molécula está em líquido, ou seja, em meio aquoso, e estando em meio aquoso, você vai ter, nesse caso, o hidrogênio livre no ambiente, causando o perfil ácido. Perceba que o próprio gás carbônico já foi perdido lá atrás, ou seja, 2 piruvatos, cada um deles perderam um gás carbônico. Então a glicose original já perdeu 2 gases carbônicos. E agora, essa mesma glicose, né, que formou em 2 ciclos simultâneos, tá? Lembrando que os ciclos são simultâneos, porque eu produzo 2 piruvatos. 2 piruvatos são convertidos em 2 acetil-CoAs, que vão se converter em 2 citratos, em 2 isocitratos, e assim sucessivamente, tudo multiplicado por 2. Então veja que quando o ácido carboxílico ele é liberado, vai junto com o gás carbônico o hidrogênio que deveria estar ligado onde está esse sinal de negativo. Então o NAD ele é o Pac-Man, ele vai fazer o papel de capturar esses elétrons perdidos juntos com o hidrogênio. Gás carbônico vai ser eliminado pela respiração pulmonar e o hidrogênio junto com o NADH vai para a cadeia transportadora de elétrons. A quebra do isocitrato vai formar o alfa-cetoglutarato, que é essa moléculazinha com 2 ácidos carboxílicos. E o que é que eu vou fazer agora? Agora, a coenzima A, que foi liberada lá atrás, vai voltar para o meu processo metabólico para substituição de uma carboxila. Então, eu vou ter a transformação do alfa-cetoglutarato em succinil-CoA, liberando uma carboxila na forma de gás carbônico e hidrogênio, carregando o NADH, tá? Para ir para a cadeia transportadora de elétrons e formando esse succinil-CoA. Então, em tese, quando chega nessa quarta reação química do ciclo de Krebs, todos os gases carbônicos já foram liberados, ou seja, a glicose ela foi totalmente liberada na forma de gás carbônico. Porque veja, são 2 piruvatos, cada um deles libera gás carbônico formando 2 acetil-CoAs, que ligam-se ao oxalacetato formando citrato, são transformados em isocitrato, vão liberar gás carbônico, mais 2 gases carbônicos na forma de CO2 e hidrogênio, liberando esse gás carbônico, transformando o isocitrato em alfa-cetoglutarato. Esse alfa-cetoglutarato vai ser transformado em succinil-CoA, liberando mais 2 gases carbônicos, que eu estou falando de 2 ciclos de Krebs ao mesmo tempo. Então, gente, aparentemente eu terminei meu ciclo de Krebs, porque eu tinha uma molécula de 4 carbonos, que se transformou em uma molécula de 6 carbonos, com a adição dos 2 do acetil-CoA, que perdeu 2 carbonos e perdeu mais 2 carbonos, voltando a ter 4 carbonos. Mas não se engane, ainda temos que fazer o succinil-CoA voltar a ser ácido oxalacético ou oxalacetato, né? Como queiram. E como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu preciso fosfatar, tá certo? Uma molécula de GTP. Para quê? Para que a coenzima A seja retirada dessa molécula. Então veja que a coenzima A vai se perder e eu vou ter a transformação dessa substância aqui, ó, em um ácido carboxílico. Então, o que antes era um princípio de aldeído vai se transformar em um ácido carboxílico. Então, o succinato saiu de succinil e agora é succinato, ou seja, é um ácido mais potente. Ele vai agora ser transformado em fumarato. Se vocês observarem, o fumarato, na verdade, ele é o processo da perda de hidrogênios desses 2 carbonos aqui, ó,
Cada um desses carbonos perde um hidrogênio, formando o Fa de H2, por isso que é H2, porque tem dois hidrogênios. Ó. Perdeu um hidrogênio daqui, perdeu um hidrogênio daqui, produziu Fa de H2. Vê como a molécula muda de forma, né? Atingindo aqui uma forma semicíclica, né? Quase cíclica. O fumarato, por sua vez, ele vai ser hidratado, vai receber uma molécula de água. Para quê? A água vai devolver hidrogênio para esses dois carbonos, ó, e o oxigênio na forma de hidroxila. Então a molécula virou malato. E o malato é o próximo passo para se transformar em ácido oxalacético. Quem é que entra na jogada? NAD, para se transformar em NADH, capturando hidrogênio. Então, como é que ele vai perder hidrogênio? Essa hidroxila aqui, ela vai perder hidrogênio e ela vai se transformar em grupamento cetona, fazendo com que o oxalacetato seja produzido novamente. Né? São nomes que acabam causando até engasgo na gente, né, de tanto a gente falar, mas de forma geral, se você observa nas fórmulas químicas, você vai entender que cada uma reação tem uma função. E quando volta a ser oxalacetato, pode receber mais um acetil-CoA e realizar todo o processo de novo. Então, qual é o resultado final? A produção de 2 GTPs, um para cada piruvato. A produção de 6 NAD, tá? Por que 6 NAD? 3 para cada acetil-CoA. A produção de 2 FADs, um para cada acetil-CoA. E a produção de 4 gases carbônicos, 2 para cada acetil-CoA. Percebam, tá? De forma resumida agora, que antes era piruvato. O piruvato tem 3 carbonos. O piruvato perde um carbono na forma de gás carbônico e fica com 2 carbonos, acetil, né, acetil-CoA. O acetil-CoA vai se ligar a uma molécula de 4 carbonos, o oxalacetato, transformando-se em citrato. Essa molécula de 6 carbonos agora perde 2 carbonos na forma de gás carbônico, libera NADH. Perde mais 2 carbonos, tá? Porque são duas moléculas juntas, formando uma molécula de 2 moléculas de 4 carbono, né, liberando o gás carbônico. Depois produz GTP, que é similar a ATP, produz FADH2 pela liberação de hidrogênios, produz NADH pela liberação de hidrogênio e volta a ser um oxalacetato com 4 carbonos novamente. Então percebam que na verdade a gente está falando de um processo que não para até que a pessoa venha a óbito, tá? Esses são os principais produtos do processo de ciclo de Krebs, né? De quebra da glicose de fato e digestão completa dessa glicose. Então veja aí o processo, né? Até o momento, quantos cofatores foram produzidos. O piruvato está produzindo acetil-CoA, liberando o gás carbônico. O acetil-CoA entra no ciclo de Krebs, liberando NADH, que vão para a cadeia transportadora de elétron, gás carbônico, que vai ser eliminado para o ambiente, FADH2, que vai para a cadeia transportadora de elétrons, e GTP, que vai ser consumida em processos de metabolismo celular. E o último processo da respiração é a fosforilação oxidativa. E o que é a fosforilação oxidativa? É o uso dos hidrogênios que foram pegos, capturados pelo NADH, junto com o FADH2, fazendo com que eles liberem elétrons e esses elétrons permitam que passe hidrogênio da região interna da matriz mitocondrial para o espaço intermembranar. E esse hidrogênio, quando ele passa por dentro da sintetase do ATP, ou ATP sintase, vai permitir que ligue-se um ADP a um fósforo inorgânico, produzindo assim ATP. Entenda, NADH é a molécula mais energética. Ela vai liberar o elétron no primeiro complexo, complexo 1 da cadeia transportadora de elétrons. E esse elétron passa por 3 proteínas de canal, fazendo assim a liberação de hidrogênios em pares, tá? 2, 2, 2. Ou seja,
Cada NADH produzido na mitocôndria permite a entrada de 6 hidrogênios no espaço intermembrana. Já o FADH2 ele entra no meio do caminho, na molécula aqui intermediária, só permitindo a passagem de 2, 4 hidrogênios. Cada par de hidrogênios que entra e passa pela ATP sintetase produz um ATP. Então, NADH ele permite a formação de até 3 ATPs e FADH2 permite a formação de 2 ATPs, tá certo? Então, esse processo, eu tenho até um videozinho aqui que eu vou apresentar para vocês, espero que vocês assistam aí direitinho para entender bem como acontece. É um videozinho curto, mas ele vai explicar bem como essa fosforilação oxidativa ela vai ocorrer. Como é que o processo de fosforilação oxidativa acontece no nosso organismo. Assista aí. Respiração celular. A primeira fase da respiração celular, chamada de glicólise, gera apenas 2 moléculas de ATP. E na segunda fase, o ciclo de Krebs, obtemos apenas mais 2 moléculas de ATP. Lembre-se, muita da energia da glicose foi transferida para as moléculas intermediadoras NADH2 e FADH2. É na fase final, chamada fosforilação oxidativa, onde as moléculas intermediadoras de energia sintetizam inúmeras moléculas de ATP. Essa fosforilação oxidativa ocorre dentro do mitocôndria da célula, mais profundamente nas cristas da membrana interior. Na membrana há infinitas estruturas conhecidas como cadeias de transporte de elétrons. Aqui, dentro de cada cadeia, os intermediadores de energia são usados para sintetizar ATPs. Uma cadeia de transporte de elétrons consiste de 4 complexos adjacentes, presos na membrana interior. As cadeias funcionam removendo energia dos elétrons que se movem em pares quando descem em graduação energética. A energia é transferida em parte para o espaço entre as membranas mitocondriais. A fosforilação oxidativa começa quando o NADH do ciclo de Krebs doa 2 elétrons para o complexo 1. Assim que os elétrons são transferidos para o próximo complexo, 2 íons de hidrogênio pegam carona com a matriz para o espaço intermediário da membrana. Os elétrons então se movem através do complexo e se posicionam no lado matriz da membrana. Assim que eles passam para o próximo complexo, um segundo par de íons de hidrogênio é capturado na matriz. Esse complexo, chamado de coenzima Q, desliza através da membrana e deposita os íons de hidrogênio no espaço intermediário da membrana. Os elétrons então movem-se para o complexo final e dirigem-se de volta para o lado matriz da membrana. No fim da cadeia, mais 2 íons de hidrogênio são movidos através da membrana para o espaço intermediário da membrana. Finalmente, um átomo de oxigênio aparece para pegar os 2 elétrons da cadeia. E os 2 íons de hidrogênio da matriz, produzindo água. Então, cada molécula NADH libera 2 elétrons que, movimentando-se na cadeia, obtém 6 íons de hidrogênio da matriz. O principal papel do oxigênio na respiração celular é atrair os elétrons do fim da cadeia.
Agora vamos considerar uma outra molécula intermediadora de energia do ciclo de Krebs, o FADH2. O FADH2 entra na cadeia de transporte de elétrons na coenzima Q. 2 elétrons são transportados pela cadeia e somente 4 íons de hidrogênio vão para o espaço intermediário da membrana. No fim da cadeia, o oxigênio de novo atrai 2 elétrons. A energia do NADH e FADH2 então serviu para bombear os íons de hidrogênio da matriz para o espaço intermediário da membrana. Como resultado, a concentração de íons de hidrogênio é mais alta no espaço intermediário da membrana do que na matriz. Isso cria 2 tipos de graduação através da membrana. A concentração gradativa dos íons de hidrogênio e uma eletrostática gradual. Essas graduações têm energia potencial que será usada para sintetizar ATP. A evidência sugere que a energia potencial através da membrana é utilizada quando pares de íons de hidrogênio movem-se através de canais especiais na membrana. Assim, cada par ativa uma enzima na superfície do canal do lado da matriz. Finalmente, essa enzima catalisa a reação do ADP com o grupo fosfato para sintetizar o ATP. Vamos rever a síntese de ATP vindo do NADH e FADH2. Cada NADH movimenta 3 pares de íons de hidrogênio para o espaço intermediário da membrana, os quais, ao retornarem para a matriz, produzem 3 moléculas de ATP. Agora, cada molécula de FADH2 movimenta 2 pares de íons de hidrogênio através da membrana, produzindo 2 moléculas de ATP. Isto soma para os intermediadores de energia produzidos no ciclo de Krebs um bom lucro. Mas tem outra quantidade de energia vinda do NADH produzida no citoplasma pela glicólise. Enquanto as moléculas não podem atravessar as membranas mitocondriais, elas conseguem lançar, com métodos altamente especiais, seus elétrons através da cadeia. Os elétrons, nesse momento, vão mais fundo na cadeia, na coenzima Q, e bombeia 4 íons de hidrogênio através da membrana. Desse modo, cada NADH da glicólise resulta na formação de 2 moléculas adicionais de ATP. Agora vamos fazer o quadro total dos ATP saídos de uma única molécula de glicose. A glicólise gera 2 ATPs e 2 moléculas de NADH, as quais, ao alcançar a cadeia de transporte de elétrons, produzem mais 4 moléculas de ATP. A fosforilação oxidativa e o ciclo de Krebs produzem 2 moléculas de ATP, 8 moléculas de NADH e 2 moléculas de FADH2. As 8 moléculas de NADH tornam-se 24 ATPs. E as 2 moléculas de FADH2 retribuem mais 4 adicionais moléculas de ATP. Somando tudo, a respiração celular produz 36 moléculas de ATP de uma única molécula de glicose. Mesmo esses 36 ATPs representam apenas uma porção da energia disponível da glicose. Revendo, a respiração celular leva a energia da glicose através da glicólise
A circula através do ciclo de Krebs e a lança diretamente na cadeia de transporte de elétrons. Embora a respiração celular pareça muito diversificada, veremos que a diversificação de um organismo é uma virtude em períodos de estresse. Então, vamos praticar. Bora praticar. Questão FGV 2023, tá? Questão para professor de ciências. O cianeto é um veneno que mata rápido e é o mais fácil de ser detectado. Sua patologia aparece em todo o corpo, disse uma perita forense que estava investigando o assassinato. O cianeto é uma toxina mitocondrial e é uma das intoxicações mais letais conhecidas pelo homem. As mitocôndrias, organelas diretamente afetadas pelo cianeto, são responsáveis por etapas da... E aí? Mel na chupeta, né? Facílimo. Respiração, é. Muito bem, é isso aí, Augusto. É isso aí, Felipe. Letra A. Muito bem. E quando a gente está em jejum, tá? Nosso organismo, ele realiza a quebra do glicogênio. Lembre que o glicogênio é uma molécula de armazenamento de glicose no nosso organismo. Onde ela armazena glicogênio, né? Onde ela faz esse armazenamento aí de glicose? No músculo, para realizar a contração muscular, e lá no fígado, né? O glicogênio hepático, para manter a glicemia do nosso corpo. Por isso que quando a gente faz exame de sangue, normalmente se solicita que a gente fique em jejum pelo menos 8 horas, tá? Não aceitam mais que fique muito tempo, muito além de 12 horas. Por quê? 8 horas é o pico de liberação de glicogênio hepático. Às vezes você pode passar um pouco mais de tempo e ter uma glicemia baixa, só que você na verdade é diabético e não sabe porque já deu tempo de dar uma baixadinha na glicose e pode dar uma hiperglicemia, né? Um grau de diabetes que você não tenha, porque teu corpo, quando o glicogênio hepático ele acaba, ele vai procurar outros meios de produzir glicose. A gente vai ver já já, tá? Quando a gente fala da síntese de glicose. Então, o glicogênio ele vai ser quebrado num processo chamado de glicogenólise, que é a liberação de glicogênio, tá? Eu não vou me apegar muito a essa parte bioquímica da glicogenólise, mas basta entender que a glicogenólise ela é feita através da fosforilação das glicoses que formam o glicogênio, né? Então você vai ter a glicogênio fosforilase que adiciona fósforo, formando assim uma glicose 1-fosfato que vai ser transformada futuramente em glicose. Vamos a mais questões agora da CESP-CEBRASP. Com relação aos carboidratos, julgue os próximos itens. Quero ver vocês me ajudarem, tá? Bora simbora, Aline, Augusto e Felipe. O glicogênio muscular é rapidamente metabolizado em lactato. Este, por sua vez, será metabolizado em glicose na presença de oxigênio. E aí, o que é que vocês responderiam numa pergunta tão específica dessa? Se prestou atenção aí no slide passado, vai conseguir responder certo ou errado, ou não marcaria. Eu não marcaria. Essa é aquela de deixar aberto, né? Mas está certo. Eu acho que era verdadeira, professor. Isso, Eita. tem um slide anterior que mostra aqui, ó. Olha o slide, ó. A falta de oxigênio não vai provocar o ácido lático, né, professor? Exatamente. E na presença do oxigênio, o fígado é responsável por pegar esse lactato e transformar ele em glicose para que ele seja utilizado novamente. Muito bem, tá certo, viu? É só entender. O que Augusto falou faz todo sentido. O glicogênio muscular, ele vai ser metabolizado em glicose e essa glicose metabolizada em lactato, que é o ácido lático. Esse ácido lático, que é resultado do processo de fermentação muscular, vai para a corrente sanguínea para ser metabolizado pelo fígado. Se ele fica no músculo acumulado, ele causa o processo de cãibra. Cãibra, né? Muito Cãibra, bem, né, professor? Exatamente, Augusto. Bora para a próxima pergunta. A glicose pode ser produzida
a partir do piruvato e da acetil-CoA, uma via da neoglicogênese ou ciclo do ácido cítrico, respectivamente. O que é que vocês dizem dessa afirmativa aí? E aí? Comenta aí, Augusto. Comenta aí, Felipe. Comenta aí, Aline. Faz sentido se olhar direitinho? Presta Eu fiquei atenção. em dúvida nesse neoglicogênese. Exatamente. A palavra já está errada, né? Não é neoglicogênese. Para quem lembra do metabolismo, é gliconeogênese. E outra, tá? A glicose ela não vai ser produzida a partir do ciclo do ácido cítrico. Ela vai ser metabolizada de forma catabólica, como a gente viu, vai ser quebrada na glicólise para ser utilizada no ciclo do ácido cítrico. Tá toda errada essa afirmativa. Toda errada. Muito bem, Aline. Bora para a próxima. Os seres vivos apresentam muitos processos que podem ser explicados, muitas vezes com bases em simples princípios físicos ou químicos. A respeito desse assunto, julgue o item que segue. O oxigênio é fundamental nos organismos aeróbios, por ser o aceptor final dos elétrons provenientes do catabolismo das diversas biomoléculas, devido ao seu potencial de redução. E aí, gente, que coisa complicada, mas isso aí foi questão para professor, tá? Da Sebrasp lá em Alagoas. Gente, essa questão, por mais que ela pareça complexa, se você olhar direitinho, o oxigênio lá no final da fosforilação oxidativa, o que é que ele fez? Ele pegou o hidrogênio e os elétrons e, de fato, ele foi um aceptor desses elétrons. No vídeo falou isso. Então tá certo. Por quê? No final do catabolismo de inúmeras moléculas, como os próprios ácidos graxos, né, gorduras, vão liberar acetil. E acetil entra no ciclo do ácido cítrico para sofrer quebra, para a produção de NADH, que vai lá para a fosforilação oxidativa da cadeia transportadora de elétrons, para sim fazer o processo de produção de água através da produção do ATP. Então, parece um pouco confusa, né, a afirmativa, mas está correta. E de onde a gente absorve a glicose? Claro, a glicose a gente vai obter da dieta, né, que é a famosa glicose exógena. Olhem esse gráfico. Nos primeiros momentos após a alimentação, a glicose ela decai, ou seja, 4 horas depois de tu ter alimentado, um café da manhã, almoço ou jantar, a glicose ela vai ser quase zero, oriunda da alimentação. Quem é que entra nesse próximo passo? O glicogênio, né? Estimulado pelo glucagon, como o próprio nome diz, né? Glucagon é o hormônio que vai ajudar nessa liberação de glicose pelo glicogênio. Você vai ter até 12 horas de autonomia de glicose. E passou das 12 horas, por isso que não se aceita exames depois de 12 horas de jejum. Porque passou das 12 horas, tua glicose vai começar a subir de novo. Por quê? Porque começa o processo de gliconeogênese. Então a gente obtém glicose normalmente de 3 processos. Ou da dieta, né, glicose exógena, ou do glicogênio que está armazenado no músculo e no fígado, principalmente na corrente sanguínea, vai ser do fígado. Ou a partir do processo de gliconeogênese, que é a produção de glicose a partir de outras moléculas, tá? Então, a glicogênese é um processo nos animais de síntese do glicogênio, que é a molécula que vai armazenar glicose no fígado e no músculo, tá? Então, guardem isso na cabeça de vocês. Glicogênese, produção de glicogênio, tá? Como é que eu faço isso? Adicionando glicoses a uma enzima ramificadora que vai fazer a produção desse emaranhado de glicoses que forma esse polissacarídeo, tá?
E a gliconeogênese é a produção de glicose a partir de outros precursores químicos, como o lactato, como a gente falou anteriormente, produzindo glicose lá no fígado. Os aminoácidos também podem ser utilizados para a produção de glicose e o glicerol presente lá nos triglicerídeos, nas gorduras, também pode ser utilizado para a produção de glicose. Detalhe, tá, gente? Nosso corpo ama utilizar aminoácidos para a produção de glicose. Por isso que nós não devemos fazer jejum indiscriminado, porque o nosso corpo vai começar a degradar as proteínas musculares para a produção de glicose a partir de aminoácidos, tá? Então tome muito cuidado para não permitir esse processo aí catabólico, né? Fazendo a perda de proteínas musculares. Então essas são as 3 vias básicas, né? A via da alanina, que é um dos principais aminoácidos utilizados na produção de glicose, a via do lactato e a via do glicerol. Notem que a alanina e o lactato são convertidos em piruvato e usando ATP e GTP vai fazer um processo inverso da glicólise até produzir glicose. Ou seja, tu gasta energia para produzir glicose. Isso não é bom. Por quê? Você está gastando a energia que você está precisando naquele momento. Só que numa emergência, é claro, em vez de morrer, é melhor você fazer um processo desse. E o glicerol, ele já é transformado em gliceraldeído, né? Através da transformação em dihidroxicetona, volta a ser gliceraldeído e vai ser transformado em glicose. O glicerol, na verdade, ele gasta menos energia para produzir glicose. Porém, o glicerol está presente, ligado nos ácidos graxos. Então, para que libere o glicerol, você tem que fazer a beta-oxidação. E isso pode gerar um processo de acúmulo de corpos cetônicos, que é também prejudicial para o nosso organismo. Então, a gliconeogênese ela não é um processo que deve ser contínuo. Ele deve acontecer apenas em momentos de extrema necessidade, tá? Para manter, de fato, o organismo vivo. Então, basicamente, esse daí é o ciclo de Cori. O que é que acontece no ciclo de Cori? A proteína, ou o lactato também, né? Nesse caso do ciclo de Cori, vai ser o lactato, vai ser convertido em piruvato, que vai ser convertido em glicose, que vai lá para o ciclo da fermentação, ou seja, alguns chamam de respiração anaeróbica, que vai produzir nos músculos lactato, e você tem esse ciclo aí acontecendo entre o fígado, que recebe o lactato, e o músculo que produz o lactato, tá? E vocês têm também a produção de glicose a partir da alanina. Aí você já tem, né, um processo de quebra das proteínas musculares para produzir alanina, liberar no sangue para que o fígado possa metabolizar e produzir glicose. Lembrando que esse daí é um processo prejudicial para a nossa saúde, tá? Não é bom. E nos vegetais, nós temos também processo de síntese, tá? Síntese de quê? Anabolismo de carboidrato, é o principal, fotossíntese, que até Felipe tinha dito, professor, tem que ter uma aula de fotossíntese. Então vamos falar da fotossíntese. A fotossíntese é o processo de criação de carboidrato. Que carboidrato? Glicose. A glicose ela é extremamente importante na cadeia alimentar. Por quê? Produzir glicose é produzir energia, e energia estocada na forma de carboidrato. E como é que as plantas, elas tão inteligentes, né? Elas vão fazer esse processo. Elas vão utilizar a luz solar para quebrar uma molécula de água, liberando o oxigênio. Então, primeiro passo, tá? Você tem que entender isso. O oxigênio que nós respiramos, ele vem da quebra da água. A água ela é quebrada lá no tilacoide, né? Na região do grana. Para quê? Para realizar a liberação do oxigênio e a produção de NADPH. Lembra do NADH do ciclo de Krebs? Na planta, há a produção dentro do cloroplasto do NADPH, nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, fosfato, hidrogenase, quando está com hidrogênio, tá? Então, essa nicotinamida diferenciada aí, ela vai capturar os elétrons oriundos da quebra da água, tá? Exatamente, Augusto. Inclusive, a gente já trabalhou esse desenho aí para questões, tá? Quando a gente for responder mais questões futuramente, a gente vai utilizar essa questão aí do concurso lá de Alagoas. Eu lembro bem dessa questão. Então, o que é que acontece?
A reação fotossintética vai ter duas etapas. A primeira chamada de fotoquímica, porque precisa da luz para quebrar a água, e a segunda etapa química, que vai corresponder ao ciclo de Krebs. Vamos entender como é que acontece o processo da fase fotoquímica. A fase fotoquímica, ela vai obedecer basicamente à quebra da água para liberação assim do hidrogênio e do oxigênio. Quando o oxigênio é produzido, ele é liberado na forma de gás, pelo estômago. Nessa imagem aí, vocês têm o exemplo de dois tipos de plantas, chamados de plantas C3 e plantas C4, tá? As plantas C3 são as plantas mais comuns, são as plantas produzidas, são as plantas encontradas na maioria dos ecossistemas, tá? Essas plantas, elas vivem em condições ótimas, como por exemplo, nesse caso a gente está falando das dicotiledôneas, né? As verdadeiras dicotiledôneas, as eudicotiledôneas. Então essas plantas C3, elas capturam gás carbônico que vai direto para as células que vão realizar a fotossíntese, e a enzima Rubisco já pega esse gás carbônico, já joga esse gás carbônico no ciclo de Calvin. As plantas C4, que são as plantas chamadas de monocotiledôneas, né, as gramíneas, entre outras, elas vão ter um processo intermediário. O gás carbônico ele não vai direto para as células lá do parênquima fotossintético, né, que em algumas pode ser parênquima palissádico, tem outros tipos de parênquima, né, a gente vai ver direitinho lá na botânica, quando a gente for estudar a parte morfológica dos vegetais. Mas nesse caso aqui, antes de chegar na célula onde está havendo o ciclo de Calvin, esse gás carbônico ele vai ser estocado na bainha de Kranz, tá? Então, esse gás carbônico ele vai se concentrar para depois ser utilizado pelas células fotossintéticas. E a gente ainda tem um terceiro tipo de planta, que é a planta Can, também chamado pela língua portuguesa de plantas MAC. Essas plantas, elas realizam a conversão do gás carbônico em ácido málico ou ácido crassuláceo. Por que elas fazem isso? Porque essas plantas vivem em ambientes muito secos. Hoje, né, comemorado o dia da Caatinga. Então, o que acontece lá no parênquima palissádico dessas plantas? Quando a célula entra no vegetal, perdão, a célula não. Quando o gás carbônico entra no vegetal, ele vai ser convertido em ácido. E quando o gás carbônico ele entra no vegetal, ele vai obedecer a um processo de perda de água. Então, entra gás carbônico, sai água. Se acontecer isso durante o dia, há um processo de desidratação muito acentuado. Então, normalmente, a aquisição de gás carbônico pelas plantas Can acontece à noite, enquanto durante o dia vai haver o processo de fotossíntese na parte fotoquímica, que é a quebra da água. Então há uma inversão, você absorve gás carbônico à noite, mantém esse gás carbônico adicionado à tua célula na forma de ácido málico dentro do vacúolo e depois libera esse ácido málico durante o dia para que o cloroplasto vá utilizando ele no processo do ciclo de Calvin-Benson. Então, como é essa fase fotoquímica? Primeiro passo, ela depende de luz, como o próprio nome já diz, fóton. Como é que essa fase fotoquímica acontece? A gente tem vários pigmentos chamados de clorofila presentes no grana da célula vegetal, tá? E o que é que vai acontecer? Essa clorofila, ela normalmente é excitada pela luz. Por ser excitada pela luz, ela vai sofrer um processo de alteração ali da sua conformidade química, gerando uma quebra da molécula da água. Então essa luz, ela literalmente agita a clorofila, permite que a clorofila ajude a quebrar a água, e essa clorofila, ela termina capturando os elétrons que vão para uma cadeia transportadora de elétrons, muito parecido com o que acontece na CTE, lá da cadeia respiratória, só que aqui é o inverso, né? Aqui você não está utilizando uma molécula orgânica, você está utilizando uma molécula
você está utilizando uma molécula inorgânica. E essa molécula inorgânica, ela vai, que é a água no caso, vai liberar esses hidrogênios que vai carregar a ATPase, né? A ATP sintase. E essa ATP sintase, ela vai estar carregando ali ADPs com fosfato inorgânico em ATP. Isso é o primeiro processo. Além de produzir ATP nessa fase fotoquímica, que vai ser necessário para a fase química, você também tem a produção de NADPH2, de NADPH, ali pelas moléculas, pelas proteínas da cadeia transportadora de elétrons. Então perceba, 3 processos acontecem na fase fotoquímica. A luz quebra a água, libera hidrogênio, os elétrons dessa quebra vão ser capturados pelo NADPH e os hidrogênios vão fazer o percurso passando por dentro do tilacoide e voltando para a região externa a partir da ATP sintase produzindo ATP. 3 processos. De novo, luz quebra a água, produzindo oxigênio que vai ser liberado e hidrogênio que vai para dentro do tilacoide, carregando as moléculas de NADPH e também carregando os ADPs em ATP. São 3 processinhos aí na fase fotoquímica. A fase química, ela é um pouco mais complexa, mas a gente vai aprender agora a forma prática, tá? Enquanto a forma prática da fase fotoquímica é quebrou água, liberou hidrogênio, produziu ATP e NADPH, tá? A partir dos hidrogênios e liberou o oxigênio, na fase química você tem 3 etapas. Uma etapa vai ser a fixação, tá? A enzima rubisco, que é muito importante, né? A ribulose 1,5 bifosfato é uma enzima que captura o dióxido de carbono. Então essa ribulose, ela tem, como o próprio nome já diz, ribo, tem 5 carbonos. E essa ribulose, essa molécula de 5 carbonos, quando recebe um gás carbônico, cada uma delas vai passar a ter 6 carbonos. Então, antes tu tinha 30 carbonos. Quando entram 6 dióxido de carbono, uma para cada ribulose, você vai ter a formação de várias moléculas com 3 carbonos. Que nesse caso serão 12 moléculas com 3 carbonos, 12 fosfoglicerato. Então, recapitula. A ribulose tem 5 carbonos, que é um rubisco. A rubisco, como ela tem 5 carbonos, 6 rubiscos vão receber 6 gás carbônicos. Então, 6 rubiscos com 5 carbonos cada uma vai se tornar 6 moléculas com 6 carbonos. 6 vezes 6 vai dar 36. Então, essas moléculas elas serão quebradas a partir do momento que o gás carbônico entrar para produzir 12 moléculas com 3 carbonos. Só que o problema é que essas moléculas são ácidas, que é o fosfoglicerato. Então, o que é que eu preciso para produzir glicose? Eu preciso transformar o fosfoglicerato em gliceraldeído, que lá na glicólise era o intermediário do contrário, da quebra da glicose. Agora eu tenho que transformar glicerato em gliceraldeído para transformar 2 gliceraldeídos em uma glicose. Então é basicamente isso que vai acontecer nessa fase química. A ribose, pela enzima rubisco, recebe dióxido de carbono, então 6 ribuloses recebem 6 gases carbônicos, ou 6 dióxidos de carbono, formando 12 fosfogliceratos. Esses 12 fosfogliceratos formam 12 gliceraldeídos. Esses 12 gliceraldeídos liberam cada um gliceraldeído que será fundido em frutose e, por fim, em glicose. É só imaginar na tua cabeça. Um composto de 5 carbonos recebe um gás carbônico. Então, 6 compostos de 5 carbonos, cada um deles recebendo um gás carbônico, viram 6 compostos de 6 carbonos. Cada um deles quebrado ao meio para formar compostos de 3 carbonos. Então, se eu tinha 6 de 6, agora eu tenho 12 de 3. Tá? A quantidade de carbono está mantida, 36 carbonos. Então, esses 12
elementos de 6 carbonos vão ser convertidos em gliceraldeído, que é a base da glicose, que serão juntados em frutose. Lembra que antes de formar glicose, eu tenho que formar frutose, porque quando eu quebro a glicose, eu tenho que transformar a glicose em frutose. Então imagina que o ciclo de Calvin é uma glicólise ao contrário, só que não envolve piruvato, envolve enzima rubisco e a ribulose. Mais uma vez, 6 ribuloses recebem 6 gases carbônicos. Quantos carbonos eu preciso para formar uma glicose? 6. Então já fechei a conta. Esses 6 grupos de 6 carbonos, essas 6 ribuloses que foram convertidas em moléculas de 6 carbonos, serão quebradas ao meio, formando 12 moléculas de 3 carbonos. E essas 12 moléculas de 3 carbonos vão liberar cada uma, né, nesse conjunto aí, na verdade, esse conjunto de 12 carbonos vai liberar 2 moléculas de 3 carbonos, formando a glicose, e assim gera, no final, a reposição, o retorno, a regeneração da ribulose. Então, na verdade, é um ciclo porque a ribulose transforma gliceraldeído, que volta a ser ribulose, porque desses 12 gliceraldeídos, 2 vão sobrar e vão ser transformados em frutose e depois em glicose. Então, recapitulando, fase fotoquímica. Quebrou a água, liberou gás carbônico, hidrogênio para a cadeia transportadora de elétrons, produzindo NADH, NADPH e ATP. Depois, o que é que vai acontecer? Todas essas moléculas que vocês estão vendo aqui, tá? Que inclusive está usando aqui os NADPH que foram produzidos anteriormente, gases carbônicos que foram fixados vão juntar com ribulose para formar fosfoglicerato, que tem 3 carbonos, são 12 fosfogliceratos, que vão formar gliceraldeídos, 12 gliceraldeídos, que tem 3 carbonos. 2 gliceraldeídos saem do ciclo, 10 permanecem para retornar ao número de 30 carbonos, né, através de 6 ribuloses. E essas 6 ribuloses vão pegar mais 6 gases carbônicos, é sempre assim, 6 gases carbônicos, 6 ribuloses, 12 fosfogliceratos, 12 gliceraldeídos, libera 2, passa 10. 10 vezes 3 dá 30. Então esses 30 carbonos vão voltar a ser 6 ribuloses, cada uma com 5 carbonos, dá 30 carbonos. O número permanece, tá? Vamos a perguntas, questões pra gente aqui. Olha mais questão aí. Primeira, a respeito do processo de fotossíntese, julgue o item subsequente. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas durante o dia convertem CO2 em oxigênio. E aí, gente, foi falado aqui que a fotossíntese é o processo que as plantas durante o dia convertem CO2 em oxigênio. Tem 2 erros conceituais aí. Eu já vou dizer de cara que tá errado. Tem 2 erros conceituais, tá? Quais são esses erros conceituais? Muito bem, Augusto. Quais são esses erros conceituais? Primeiro erro. Durante o dia... É o contrário, não, professor? A planta, ela faz fotossíntese, no caso das cães, começando a fixação pela noite. Então, assim, durante o dia, não há a conversão de gás carbônico em oxigênio. Na verdade, é a conversão de água em oxigênio. É água em oxigênio. Eu já bati nessa tecla. Fase fotoquímica. Quebra a água, libera oxigênio, pega os hidrogênios, transforma em NADPH2, NADPH, tá? Em vários NADPH e produz ATP. Então, quebrou a água, liberou gás oxigênio e produziu NADPH. Capite? Vamos para a segunda. Durante a fotossíntese ocorre a produção de carboidrato como a glicose. Verdadeiro ou falso? Certo ou errado? Felipe foi de certo. Quem mais? E aí, Augusto, Aline? Olha aí, Felipe acertou. Durante a fotossíntese ocorre a produção de carboidratos, como a glicose, foi o que a gente acabou de ver.
O processo de respiração nas plantas ocorre apenas durante a noite quando a fotossíntese cessa. E aí? Muito bem, apenas, né, Felipe? Não, não é apenas. A respiração das plantas ocorre tanto à noite quanto ao dia. Só que entendam, viu? Durante o dia, a planta ela respira com o próprio oxigênio que ela produz. Então, parte do oxigênio que a planta produz, ela mesma respira. À noite, a respiração vai acontecer com o oxigênio que está na atmosfera. Muito bem, Felipe, tá errado. Com relação à fotossíntese, julgue os itens subsecutivos. Os organismos autotróficos são aqueles que dependem da energia luminosa para a produção de moléculas orgânicas alimentícias. E aí, certo ou errado? Muito bem, Felipe. Organismos autotróficos generalizou, né? Nem sempre, cara. Na verdade, organismos autotróficos vai atrelar, por exemplo, a questão dos quimiosintetizantes que não usam luz. Então, errada. Nas células vegetais, a oxidação de carboidratos para a liberação de energia ocorre nos cloroplastos. Certo ou errado? Preste atenção. Oxidação de carboidrato. Essa é a questão. Oxidação de carboidrato para liberação de energia. Onde é que acontece a oxidação dos carboidratos, gente? É no cloroplasto? Não, é na mitocôndria. É a respiração. A oxidação dos carboidratos acontece na respiração. Nesse caso, a gente está produzindo carboidratos, tá? Cuidado, é produção e não oxidação, tá? Então o erro está aí. Quando a gente fala de liberação de energia, é respiração. Quando a gente fala de obtenção de energia, é fotossíntese. Olha essa questão FGV. Lembro que na última aula, Augusto chegou a falar, né, da questão da FGV gosta muito de questões de experimento. Eu acho que Felipe também chegou a falar isso, né? Vamos ver essa questãozinha aí, ó, típica FGV. Para estudo da fotossíntese, uma professora realizou com a turma o seguinte experimento. Em 2 tubos de ensaio, os alunos adicionaram 20 ml de água contendo gotas de uma solução de uma solução de hidróxido de sódio. Em seguida, adicionaram 5 gotas de azul de bromotimol em cada tubo. Com um canudo, misturaram a água e o azul de bromotimol. A água dos tubos ficou azul. Usando o canudo, um aluno soprou cuidadosamente em cada tubo até que a água ficasse amarela, tá? Depois, eles tamparam cada tubo, tá? A imagem acabou cobrindo aqui o pedaço desse enunciado. Eles tamparam o tubo e, por fim, envolveram totalmente um dos tubos em cartolina preta e colocaram os dois em frente a uma fonte de luz. Então, observa direitinho. Primeiro passo, usar um reagente ácido básico. Segundo passo, colocar um canudo para misturar bem essa água. Terceiro passo, soprar uma das águas até que ela fique ácida, né? O gás carbônico ele vai acidular, deixando a cor amarela. Depois colocar uma plantinha, uma elódia, né? Uma planta aquática. Por fim, fechar esses 2 tubos aí, fechou os 2 tubos que estão amarelados, porque ele soprou todos os 2 tubos. E por fim, colocar uma fonte luminosa nas duas faces do experimento. Percebam que um deles está recebendo luz, o outro não. Então, a figura acima que ilustra esse experimento, ela está mostrando aí que vai haver um resultado. Bora ver o resultado? Transcorridas algumas horas após o início do experimento, deve-se esperar que a água do tubo mantido, no escuro, volte a ficar azul, já que ocorrerá apenas o consumo de CO2, aumentando a acidez. Gente, se está no escuro, vai haver consumo do CO2 pela planta? Pela elódia, que é uma planta C3 tradicional? Será que vai haver esse processo de consumo de gás carbônico no escuro? Muito bem, Augusto.
Bora para a letra B. No tubo mantido iluminado, espera-se que ele permaneça amarelado, pois apenas a liberação de oxigênio sem o consumo, o que aumenta sem consumo, o que aumenta a acidez. Gente, aprendam, tá? Liberar oxigênio não aumenta a acidez, pelo contrário, né? Deixa mais basófilo o sistema. E outra, tá? Para ficar amarelado, tem que ter CO2 e não oxigênio. Esse é o erro. Bora para a letra C. No escuro, permaneça amarelo, pois a respiração tornará o meio menos ácido. Se o meio só ficou amarelo porque está ácido, com a respiração ali, o meio vai ficar menos ou mais ácido? Se está havendo só respiração pela planta e não está havendo fotossíntese, o meio tende a ficar amarelado ou menos amarelado. E se ficar amarelado é porque está ácido ou porque está básico? Entenda, se a planta não tem luz, ela está só respirando, porque ela respira o tempo todo. Se ela está respirando, ela está liberando gás carbônico. Se ela está liberando gás carbônico, a tendência é que a substância permaneça ácida, mais ácida, e continue amarelada, porque o azul de bromotimol fica mais amarelado em meio ácido. Bora para a letra D. O tubo Professor, licença, Pode falar. ele está falando aí, ela continuando no escuro, não? Não, então, no escuro permaneça amarelo, pois a respiração tornará o meio menos ácido. Então, se está no escuro, Augusto, a planta ela só vai fazer respiração, ela não vai fazer fotossíntese. Porém, a liberação de gás carbônico não vai tornar o meio menos ácido, vai tornar o meio mais ácido. Então, ela vai ficar amarela não porque está tornando o meio menos ácido, mas porque está tornando o meio mais ácido. É isso, perfeito. Tá certo até falar que está tornando o meio menos ácido. Letra D. O iluminado volte a ficar azul, já que a fotossíntese irá consumir parte do CO2 do tubo, reduzindo a acidez. Tá certo, aí sim, porque à medida que a planta vai consumindo o gás carbônico no tubo iluminado, a acidez vai reduzindo. E a acidez reduzindo, nós temos o retorno à cor azul. É só vocês lembrarem, gente, que se a gente tampar o nosso nariz e parar de respirar, nosso corpo fica acidótico, porque acumula gás carbônico. E se a gente voltar a respirar, nosso corpo vai ficar basófilo. Tá? Então, letra D está certo. E letra E. No escuro permaneça amarela, já que a respiração não altera a acidez. Pelo contrário, a respiração libera gás carbônico. E o gás carbônico que reage com a água torna a produção, torna-se torna-se ácido carbônico, produzido a partir da reação da água com o gás carbônico, tá? Então, o ácido carbônico, ele vai sim tornar o meio mais ácido. Veja que é uma questão que traz um conceito bem complexo, né? E agora a gente vai falar, basicamente, dos lipídios, que são digeridos no intestino e no estômago, tá? E são absorvidos no intestino delgado a partir de moléculas que chamamos de ácidos graxos. E esses ácidos graxos, eles são formados por um glicerol e algumas extremidades cheias de carbonos, que a gente chama de cadeias carbônicas longas. O glicerol de um ácido graxo, tá? Esse glicerol aí do triglicerídeo, por exemplo, né? Que é um tipo de gordura, ele pode ser consumido a partir do processo que a gente chama de gliconeogênese, tá? Que tanto vai produzir glicose, quanto pode produzir piruvato, gente. Então, tá aí o que acontece com o glicerol. Ele produz a dihidroxiacetona fosfato, que vai sofrer o processo de formação do piruvato, e o piruvato futuramente vai formar ali o que a gente chama de glicose, né? Então, o glicerol de um triglicerídeo, que é uma gordura, pode ser utilizado para a produção de glicose. E os ácidos graxos da gordura vão ser utilizados na beta-oxidação. E o que é a beta-oxidação? É a liberação de duplas pares, nunca sozinho, tá? Duas unidades de carbono, pares de carbono. Para quê? Para a produção de acetil-CoA. E esses acetil-CoA vão entrar no ciclo do ácido cítrico, produzindo assim gás carbônico e energia. Aí você pode até me perguntar, professor, mas se
um ácido graxo pode produzir inúmeros acetil-CoA? Porque nós utilizamos glicose. O ácido graxo, quando ele libera seus acetil-CoA, no final do ciclo aqui, ele vai estar liberando corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos, eles podem causar problemas sérios. Pessoas que têm diabetes tendem a utilizar muito a beta-oxidação e liberam muitos corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos, eles causam mau cheiro e também processos de intoxicação que podem causar problemas de saúde gravíssimos, tá? Apesar de ser extremamente energético, tá? Produzindo até, se você fizer as contas, uma moléculazinha de ácido graxo com 8 pares de carbono, ou seja, 8 acetil-CoA, vai produzir 8 vezes 3 NAD. Imagina, 8 vezes 3 NAD, dá 24 NADH, né? 24 NADH vão produzir, cada um NADH produz 3 ATPs, então imagina que 24 NADHs, só eles vão produzir um total de mais de 70 ATPs. É muito calórico. Inclusive, já caiu em concurso a pergunta: qual é a molécula mais energética utilizada pelos seres vivos para a produção de ATP? E tinha lá glicose, piruvato e tinha os ácidos graxos, as gorduras, os lipídios. E muita gente cai na besteira de dizer que é a glicose, mas não. A glicose é a mais utilizada e a menos tóxica. O ácido graxo, que é um lipídio, ele é mais energético, ou seja, mais calórico, contudo, ele tem um problema seríssimo, que é a liberação de radicais livres, como os corpos cetônicos, que podem causar problemas sérios. Então, é esse o processo de beta-oxidação. Na verdade, a beta-oxidação é um ciclo. Você tem o ácido graxo, que ele entra na cadeia, e a cadeia vai retirar um par a partir desse processo cíclico aqui, ó. Passa, basicamente, ó, o ácido graxo ele vai ser desaturado, hidratado, oxidado e quebrado. É sempre assim. Desatura, hidrata, oxida e quebra. O que é dessaturar? Dessaturar vai tirar as ligações, né? Saturação. Vai tirando as ligações. Hidratar, adiciona água. Depois que tu hidrata, tu vai oxidar e, por fim, quebrar. Então, um processo em 4 partes que vai gerar essa volta aqui que você está vendo em forma de elástico, tá? Que na verdade é só um modo de exemplificar que são vários ciclos. Tu tinha um ácido graxo com 14 carbonos, perdeu 2, ficou 12, perdeu 2, ficou 10, perdeu 8, ficou 6, perdeu mais 2, ficou 4, depois sobra o último acetil-CoA, tá? E vai formando corpos cetônicos que são perigosos para o nosso organismo, tá? Como é que acontece a produção de corpos cetônicos? O excesso de acetil-CoA vai produzir HMG-CoA, tá? Que é uma molécula intermediária, que vai produzir o acetoacetato, que tanto vai produzir acetona, por isso que essas pessoas elas têm um cheiro de acetona no hálito, quanto o beta-hidroxibutirato, tá? Então, o problema está em produzir acetona, que é extremamente tóxico e vai produzir, nesse caso, esse odor característico do mau cheiro de quem tem problema com corpos cetônicos. Diabéticos têm problemas diretos com isso aqui, tá? Principalmente pessoas que não controlam a diabetes. O beta-hidroxibutirato, ele pode ser recuperado e produzir acetil-CoA, porque ele é como se fosse uma forma de você estocar o acetil-CoA sem que ele seja oxidado ou que ele se perca. Porém, o problema é que para produzir o hidroxibutirato, você vai ter que correr o risco de produzir acetona, e a acetona é radical livre, é problema, viu? Olha a questão aí pra gente sobre beta-oxidação. Considerando que determinado indivíduo encontra-se em hipoglicemia prolongada, um jejum muito longo, de forma que a concentração de beta-hidroxibutirato circulante é superior ao valor encontrado quando a glicemia é normal, julgue os itens que se seguem. Nesse indivíduo, os hepatócitos obtêm energia
preferencialmente a partir da beta-oxidação. Ver se a pessoa ela está em hipoglicemia, ela não está com condição de quebrar a glicose porque não tem glicose. O que é que ela vai quebrar? Ela vai quebrar o ácido graxo. Então ela vai quebrar sim o ácido graxo a partir da beta-oxidação. É isso que acontece, tá? Então, assim a gente termina esse nosso resumo do conteúdo de metabolismo energético. É um conteúdo que normalmente é complexo, tá? Realmente ele traz muitas nuances, ele traz muitos detalhes e a gente precisa parar, pegar esses ciclos e dar uma olhada. Dar uma olhada, tentar entender, tentar compreender, tentar mastigar o processo em si. E eu sugiro, inclusive, vocês pegarem animações como essa que eu mostrei. Veja que a animação é bem velhinha, chega, tava os riscozinhos aqui. Quem conhece de VHS, né, de videocassete, já deve ter visto esses risquinhos aí. Isso é uma animação muito antiga, mas é importante porque você vê as coisas se movendo. Para mim, pelo menos, é mais fácil. Tá? Então lembre-se sempre, gente, a caminhada para um concurso é compreender 3 coisas dentro da sua área de atuação. A primeira coisa que você tem que entender é o processo. A segunda é o nome e a nomenclatura das estruturas e substâncias. E o terceiro é como esses dois se encaixam. E eu acho que essa é a dificuldade, muitas vezes, dos biólogos. É entender o processo, é entender a nomenclatura e como eles dois se encaixam. Porque muitas vezes, a gente mesmo que é professor de biologia fica na cabeça, meu Deus, o que é que o ATP tem a ver com piruvato? Aí a gente começa a gravar na nossa cabeça, por memorização até behaviorista. Glicose produz piruvato, que entra no ciclo de Krebs para produzir ATP. Só que a gente não sabe que, na verdade, não é o ciclo de Krebs que produz ATP. É o último processo, a fosforilação oxidativa. Na verdade, na faculdade, a gente aprendeu a cadeia transportadora de elétrons. Mas eu só aprendi fosforilação oxidativa estudando demasiadamente outros materiais acerca daquele que era passado na academia. É muito difícil, não vou mentir. É muito complexo a gente compreender esse processo, mas a gente tem capacidade e consegue. Teve uma questão no concurso de Pernambuco, todos vocês fizeram, que chamou muita atenção. Falava da fosforilação oxidativa. Eu acho que vocês lembram dessa questão. E uma das questões que eu jurava de pé junto que eu tinha acertado, falava assim, ó. Os complexos da fosforilação oxidativa da cadeia transportadora de elétrons permite a passagem de elétrons de hidrogênio. Gente, eu marquei isso com uma certeza de que era certo e estava errado. Onde está o erro? Hidrogênio é positivo. Então, ele não é considerado um elétron, ele é considerado um próton. Então, a gente acaba se perdendo muitas vezes nessa ideia, né, de cátion e ânion. A gente tem que relembrar esses conceitos de química para não se perder. Não sei se tu lembra, Felipe, dessa questão. Pode pegar a sua prova e voltar lá, que tá lá essa questão. E ela tá como errada. Por que ela tá como errada? Porque, na verdade, ela tá chamando o hidrogênio, que é positivo, de elétron, quando, na verdade, em carga, ele se comporta como um próton. Mesmo não sendo um próton. Porque é um átomo. Mas a Sebrasp tem dessas coisas. E aí, alguém mais tem alguma coisa a acrescentar? Augusto, Aline, Felipe? Os guerreiros dessa sexta-feira? Professor, teve uma hora que o senhor estava falando, aí eu levantei a mão, mas que o senhor não viu. A questão da velocidade do processo, desse processo, a média de quanto, como é que a gente pode entender isso aí? Questão de velocidade de processo. Principalmente o primeiro, que o senhor falou, o ciclo de Krebs. Augusto, é algo que assim, não existe um prazo determinado, sabe, Augusto? Não é algo que está acontecendo de forma, como é que eu posso falar? De forma escalonada. Na verdade, todos esses processos, a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa estão acontecendo de forma embaralhada. E os cientistas tentaram organizar. Primeiro tem que acontecer a glicólise, para depois o ciclo de Krebs, para depois a fosforilação oxidativa. Na verdade, são uma ideia acadêmica e
didática para a gente compreender. Mas não existe um tempo. Por exemplo, a glicose, essa reação, ela pode ser muito rápida, porque o nosso corpo, as reações químicas são rápidas, né? Não são reações lentas. Mas não existe uma quantificação de tempo. Na verdade, em 1 segundo você pode quebrar milhares de glicoses ao mesmo tempo numa só célula. Depende muito do metabolismo e da velocidade de metabolismo. Agora, pensando macro, é só tu lembrar. Tem pessoas endomorfas, mesomorfas e ectomorfas. As endomorfas são aquelas que têm um metabolismo muito lento. As mesomorfas são Era isso que eu intermediárias, ia né? comentar. E as ectomorfas são aquelas que o metabolismo é tão acelerado que não dá tempo nem de juntar. Muito bem colocado isso aí, professor. Gostei. Eu não tinha nem pensado nisso aí. Gostei. Pois é só lembrar dessa parte. Mas de toda forma, Augusto, é só lembrar que assim, esses processos não são muitas vezes quantificados em tempo. Se você botar a escala de tempo, essa escala é mais para acompanhar a intensidade das reações e não o tempo em que, quanto tempo leva para uma glicose ser clivada? Muito rápido, é instantâneo. Encostou na enzima, já quebra. Gente, muito obrigado pela presença. Felipe, mais uma vez, obrigado pelo link, tá? Augusto pela presença e colocações. Felipe e Aline também pelas suas colocações. Muito obrigado a você que assistiu e até mais, né? A gente tem aula agora, eu creio que na próxima sexta-feira a gente tem encontro marcado, tá certo? Marca aí na tua agenda pra gente se encontrar novamente. Até mais. Tchau. Valeu. Tchau.